Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler? Todos encontraram? Diz assim as Escrituras: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer de novo? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Senhor, nosso Deus, nessa noite, como tão maravilhosamente a tua presença durante a adoração, o Senhor possa continuar conosco aqui agora também, lendo, estudando, refletindo a tua palavra. Dê-nos graça para ouvir, para ter um melhor entendimento, como também para falar, por tua misericórdia e graça. Amém. Bem, esse texto de João, capítulo 3, é um texto muito conhecido, muitos leem, nós já lemos, a maioria do cristão, seja ele novo convertido ou um pouco, talvez não tão novo, sempre já refletimos nesse texto, onde está falando desse diálogo, digamos assim, desse Nicodemos. Quem é esse Nicodemos? O pano de fundo aqui para a gente nos situar melhor, Nicodemos, o próprio texto já dá algumas informações sobre ele. Quem era ele? A Bíblia vai falar que ele era o que? No versículo 1, ele era fariseu. Havia entre os fariseus, né? Fariseu era naquela época um grupo conhecido como homens zelosos pela lei, eram estudiosos da lei, eram conhecedores da palavra, digamos assim, nesse sentido aqui, nesse contexto, nesse tempo exato, historicamente falando, do Antigo Testamento. Os fariseus, você vai perceber alguns textos de Jesus, algum momento enfrentando, dialogando com eles, como também posteriormente no livro de Atos, e assim vai. E a Bíblia também vai dar outra informação ainda sobre Nicodemos, que ele era o quê? Um dos principais dos judeus. Um dos principais dos judeus tem a conotação de ser esse principal dos judeus, membro do Sinédrio daquela época. Ele era membro do Sinédrio, esse grupo que ali tomava algumas decisões religiosas. E é interessante, então, a gente deixa claro que esse Nicodemos era alguém conhecedor da lei, que tinha um certo cargo, era alguém, digamos assim, visto pela comunidade daquele momento ali, ou pela sociedade, como um certo religioso conhecedor da lei, e que, digamos assim, tinha alguma propriedade para dialogar, para falar nas coisas concernentes a Deus. E outra informação que o texto dá, que ele procura Jesus de noite. E outra coisa que o texto também fala, logo abaixo aqui, ele vai reconhecer Jesus como mestre, ele se direciona a Jesus como mestre. Versículo 3, ele fala, ninguém pode ver, desculpa, não é esse, versículo 2, ele foi encontrar com Jesus de noite, e disse: Rabi, sabemos que és mestre,
vindo de Deus. Então a gente vai perceber que esse Nicodemos, mesmo sendo desse grupo de fariseus, ele reconheceu Jesus como mestre. Mas havia um questionamento que é o principal que nós queremos refletir nessa noite. O questionamento dele era em relação ao novo nascimento. Ele pergunta, logo no versículo 3. Ele não pergunta, desculpa. No versículo 3 Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí vem o questionamento, no versículo 4. Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Interessante que a palavra novo é a palavra grega noten, que também pode ser traduzida como de cima. Então, de certa forma, poderia ser perguntado: como alguém poderia nascer de cima? Esse é o questionamento de Nicodemos nesse diálogo. Você vai ver outros momentos que a figura, o nome de Nicodemos é citado. Não vou entrar aqui agora, porque hoje a gente quer ficar mais, digamos assim, focado nessa questão do novo nascimento. Quantos de nós já não ouvimos essa colocação? O novo nascimento. O que seria esse novo nascimento? Ora, quando nós lemos sobre o novo nascimento, nesse capítulo 3 de João, naturalmente entendemos que é um certo mistério, ou não é muito fácil de se explicar. O próprio Nicodemos, e a própria explicação de Jesus, ele fala: quem não nascer da água e do Espírito. Primeiro ele fala, não pode ver, e logo abaixo ele fala, não entra. Em um momento Jesus fala, olha, quem não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver, e logo abaixo ele fala, não entra no reino de Deus. Então por isso o novo nascimento, ele é esse mistério, e ele está de certa forma relacionado com o que nós conhecemos muito bem no nosso meio. Está envolvendo a questão da conversão, salvação, pois alguém que passou pela experiência da conversão, da experiência genuína da conversão verdadeira, também passou pela experiência do novo nascimento, e assim sucessivamente. Mas aí o que é nascer de novo? Quando a gente procura dar uma resposta a esta pergunta, o que é nascer de novo? O próprio Nicodemos era um conhecedor da lei, dos principais dos judeus, fazia parte do Sinédrio. Ele faz esse questionamento: como pode um homem, sendo já velho, voltar ao ventre? Ou seja, não foi fácil para Nicodemos entender, como não é fácil também, de certa forma, principalmente quando a gente procura, digamos assim, naturalmente achar uma resposta. Mas o que é nascer de novo? De certa forma, de repente, com a definição de senso comum, menos, digamos assim, buscando teologicamente o seu verdadeiro significado, poderíamos dizer que é uma mudança gerada no interior que só Deus pode fazer. Milagre. Milagre, talvez o maior dos milagres. Por quê? Quando a gente está falando de novo nascimento, de conversão, de salvação, nós estamos falando de transformação do coração pecador do homem ou esse homem de coração endurecido, de coração pecador, separado de Deus, ao arrependimento. Então, de maneira simples, é esse milagre, mudança gerada no coração do homem, que só Deus pode fazer. O que nos levaria, ou que leva o homem, uma pessoa, a nascer de novo? Seria ir à igreja? Ou estar em uma igreja? Não. É fazer parte de uma religião? Pode até fazer de alguma forma, mas muitas vezes acaba desvirtuando o verdadeiro significado do novo nascimento. Uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. É o batismo? Não é o batismo.
Não é o batismo que leva a pessoa a nascer de novo. Embora alguns até defendem que quando Jesus faz a colocação que não nascer da água, de certa forma tem uma certa ligação, uma referência ao batismo. Mas não necessariamente. Quantos já foram batizados e talvez nunca nasceram de novo? O batismo tem seu significado, tem a sua importância para o meio cristão? Sim. A Bíblia, o Senhor Jesus diz: aquele que crer e for batizado. E muitos pegam o peso do batizado no que tange a salvação. Mas a verdade é o crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Claro que o cristão que está levando Deus a sério, sabe da importância da obediência, aí sim. Mas, então o que nos levaria, o que leva uma pessoa a nascer de novo? O reconhecimento. Primeiramente tem que haver uma ação da parte de Deus, e nós vamos perceber isso já já, dessa ação de Deus no coração do homem, levando esse homem ao arrependimento. E quais seriam esses homens? Abre comigo sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 23, talvez você, a grande maioria aqui, já sabe de cor, mas vamos ver. Se você não abriu, apenas se você está anotando, anote, né? Ou ouça com atenção. Diz assim: porque todos pecaram, estão o quê? Afastados, destituídos, separados da glória de Deus. A Bíblia fala que todos estão separados, afastados da glória de Deus. Efésios, pouquinho adiante, capítulo 2. Efésios está antes aí de Filipenses 2,12, diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Então a Bíblia deixa claro que todos que têm um caminho para o novo nascimento, para a conversão. E é interessante, quero também meditar aqui no Salmo 51, a gente vai ver lá a súplica penitente de Davi, no Salmo 51, o Salmo 51, está bem aí, praticamente no meio da Bíblia. Diz assim as Escrituras, 51, 17, 7 ao 10, se você não abriu, ouça com atenção. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E a gente vai perceber que havia uma promessa e uma profecia em Ezequiel. Então um pouquinho para frente aí, se você estava em Salmo, passa para frente, Isaías, Jeremias, Ezequiel 36, 26, falando dessa questão desse milagre, dessa ação de Deus no coração do homem. Olha só, diz assim, 36, 26 e 27. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus
mandamentos e os praticareis. Então a gente vê aquele clamor de Davi, falando desse coração, cria em mim um coração. E aqui no Ezequiel você vê Deus, direcionando o profeta, falando sobre esse, que tiraria o coração de pedra, endurecido, e daria o quê? Coração de carne. Tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Também porém o quê? O meu espírito. Lá no Novo Testamento, 2 Coríntios 5,17. Quantos aqui não sabem de qual? Se alguém está em... É o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Ora, esse alguém que está em Cristo naturalmente é alguém que viveu a experiência do novo nascimento naturalmente. Mas tem um se. Alguém está em Cristo. Não está falando se alguém está na igreja X, não está falando isso. Se alguém está em Cristo. Nós podemos estar dentro da igreja e estar muito longe de Cristo. Por isso que a palavra fala que ela é lâmpada. A palavra é o que? Viva e eficaz. Por quê? Viva e eficaz porque ela tem esse poder de abrir o nosso entendimento. Entendimento que a Bíblia fala que estávamos cegos, como cegos, sem guias, mas pelo Espírito de Deus traz essa iluminação da palavra. E lá também em Hebreus, parece 4,12, agora não me recordo exatamente, fala que além dela ser espada de dois gumes, que ela penetra no nosso íntimo, ela discerne pensamentos e intenções de quê? Do coração. É tão interessante, falando da palavra, tem um momento que Jesus fala lá, quando Jesus vai lavar, precisa lavar os pés, não faz isso. E aí Jesus fala assim, vós já estáis limpos pela palavra. Por isso a palavra de Deus é tão poderosa. Por isso Paulo falou, não me envergonho, pois é o poder de Deus, a palavra de Deus. Então Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos ver o que Pedro falou em 1,23, capítulo 1, 23 de 1 Pedro, também dentro desse, digamos assim, para fundamentar um pouco aqui nossa linha de raciocínio. 1 Pedro 1,23. Diz assim, fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Fostes o quê? Regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Todos esses textos estão dando sinais de uma identidade de alguém que teve um novo nascimento. Fostes regenerados, não por uma semente perecível, como algo que a gente pode tocar, como algo natural, mas como algo imperecível, que é precioso. Estávamos aqui hoje meditando, na escola dominical, sobre a importância do conhecimento, de quando Jesus, me parece, não se lembra se foi Jesus, alguém lembrar aí, quando a colocação, não lanceis o quê? Pérolas a quem? Aos porcos. E isso me traz um temor no coração. Qual temor? O temor de eu não estar, não valorizando ou menosprezando o quê? As pérolas. Por isso a palavra de Deus, ela é preciosa, ela é poderosa para mudar esse entendimento, essa consciência. A Bíblia vai falar que Ele nos selou com seu Santo Espírito da promessa. O cristão que tem essa consciência que é nova criatura,
que assim como Nicodemos não teve como entender de forma natural esse nascer de novo, só esse milagre no nosso interior, que nós, digamos assim, pela fé conseguimos ter um certo entendimento. Certamente alguém que passou pelo novo nascimento tem marcas claras desse acontecimento. É verdade ou não? Natural. No novo nascimento acontecem alguns fatos na vida da pessoa que passou por ele. Um deles, como eu disse, é salvação. O que é salvação? Duas coisas são essenciais à salvação: livramento da culpa e da penalidade do pecado. Duas coisas acontecem pelo menos quando a pessoa, digamos assim, ela é alcançada pelo poder milagroso de Cristo. Livramento da culpa. Qual culpa? A do pecado. Por isso ele levou sobre si. E da penalidade, porque tinha uma pena, ele levou sobre si, a cédula que constava contra nós. E isso só Cristo seria capaz de fazer, e assim o fez por você. Olha o que diz lá em Colossenses 2,14. Vou ler bem rápido, porque são vários versos. À medida que eu for lendo, que eu for encontrando, eu for lendo, aí você pode ouvir se você não tiver encontrado. E aí te desafio para você estudar bastante as Escrituras e ter uma facilidade maior de encontrar os textos. Cefol, escola dominical, disciplina, amor à palavra, e assim vai. Colossenses 2,14 diz assim: e apagando a escrita de dívida que nos era contrária, e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a, onde? Na cruz. 1 Pedro, capítulo 2, nós estávamos lá agora, então você já até aprendeu o endereço aí. 2,24, diz assim: ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, pelo menos alguns fatos acontecem nessa pessoa que passou pelo novo nascimento ou viveu essa experiência. Salvação. Outra coisa, justificação. O que é a justificação? Ato da graça gratuita de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados. Está escrito lá em Romanos, capítulo 1, e no versículo 19 também. E nos aceitou como justos aos seus olhos. Diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque assim como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ato da graça gratuita de Deus. Nele nós somos o quê? Justificados. Nada consta, nenhuma acusação pode vir contra aquele que pela graça divina aceitou essa justificação em Cristo. Amém? Amém. Somente a ação de Deus, esse ato da graça gratuita de Deus poderia fazer. Outro termo envolvido no novo nascimento: regeneração. O que é regeneração? Pode ser definida como uma mudança realizada pelo poder do Espírito Santo no entendimento, na vontade e nas afeições de um pecador, o que consiste no início de um novo tipo de vida e dá outra direção à sua opinião, a opinião carnal, a opinião dos desejos, às buscas e à sua conduta. Ele nos regenerou. Somente Cristo poderia ter nos regenerado. Outro termo envolvido no novo nascimento: santificação. O que é santificação? O nome já fala. Tem a ver com buscar uma vida, um padrão. Lembra que no Antigo Testamento o sacerdote tinha uma mitra escrita: santidade ao Senhor. E lá em 2 Coríntios 2 Tessalonicenses
2,13 diz assim: mas irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele nos acolheu desde o princípio para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Por isso, santificação que é gerada pelo Espírito, foi o que eu disse, aqueles que têm a marca, o selo do Espírito, eles não são melhores que ninguém, mas isso naturalmente traz sobre nós os cristãos, não apenas os cristãos nominais, mas aqueles que o Senhor conhece o coração, esse padrão de santidade, de santificação. Então a santificação é essa obra do Espírito, pela qual somos renovados no novo homem, conforme a imagem de Deus, como está escrito lá em Efésios 4, 24, que diz assim, só ouça com atenção: e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E nós somos mais e mais capacitados a morrer para o pecado e viver para a justificação. Então a gente já percebeu aqui, pelo menos alguns eventos importantes que acontecem na vida dessa pessoa que viveu a experiência do novo nascimento: a salvação, a justificação, a regeneração, a santificação e a adoção também, que é um ato da livre escolha de Deus. Lá em 1 João, antes de Apocalipse aí, diz exatamente sobre essa questão da adoção. Lá também João 12 fala que ele veio para os seus não o quiseram ou rejeitaram, mas todos quanto receberam, deu-lhes o quê? Poder. Deu-lhes o vamos, gente, vamos comer, jantar, almoçar? Deus o poder para serem o quê? Feitos filhos de Deus. Olha só o que diz 1 João 3,1: vede que grande amor do Pai nos tem concedido, de sermos chamados o quê? Filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecera. Nele, Romanos 8,17 também, eu não vou ler, mas você pode anotar, mas está falando dessa questão, nós podemos chamar Abba Pai. Nós fomos, de certa forma, adotados nele. E aí outro evento que nós já comentamos também é a conversão. O que é conversão? Quantas vezes você converteu? Converteu a quê? Porque, irmãos, tem vários tipos de conversão. Tem conversão à igreja, mas não a Cristo. Tem conversão ao homem, mas não a Deus. Tem conversão a uma ideia, mas não a Deus. Mas a conversão a Cristo, ela diferencia de muita coisa que nós vemos acontecer por aí. A conversão é o ato de voltar-se do pecado e dos interesses, dos nossos próprios interesses, para quem? Para Deus, mediante a fé em Cristo. Esse tema é importante, daria uma outra mensagem, mediante a fé em Cristo, como resultado de alguma forma de proclamação cristã das Escrituras. O que nós percebemos, se que todas essas definições que nós citamos acima têm uma ação clara da parte de Deus primeiramente. Você vai ver sempre Deus indo em direção ao homem, vindo em direção ao homem, desde lá do jardim do Éden. Era ele que foi até Adão, foi ele que foi lá chamar Noé, Abraão, né? E assim vai, até chegar no Novo Testamento, sempre Deus indo
Então, na justificação, na regeneração, na expiação, vai ter sempre uma atitude de Deus para com o homem, porque o homem por si só não tem essa força, porque está separado. Lembra? Todos estão o quê? Separados, desde o Éden, do pecado original de Adão. O homem está separado, por isso que a ação foi sempre de Deus em direção ao homem. E em Atos 3,19 é um texto muito conhecido. Quando Pedro começa a falar, as pessoas começam a questionar: Pedro, o que está acontecendo? Aí no versículo 19 Pedro fala: arrependei-vos. Os homens perguntam assim: o que faremos? Pedro fala: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Quando nós vemos essa colocação verbal, e quando Pedro fala, dá a entender que arrependa-se, converta-se. Não dá a entender que tem algo a ver com a ação do homem. Arrependei-vos, convertei-vos. Mas tem gente que quer isso. Eu queria ser que nem o fulano, eu queria ter essa vida, esse padrão de vida com Deus que ele tem, eu quero me arrepender, eu quero deixar isso. Mas tem que haver uma ação de Deus no coração do homem, porque nós mesmos não temos essa força, se não abrirmos o coração para que ele opere no nosso coração e mude o nosso interior. Mas a gente percebe que alguém que passou pelo novo nascimento tem que ter trilhado esse momento do arrependimento. Não existe converter sem se arrepender. Eu me lembro de algumas atrizes ou modelos, ou alguém da fama, né? Que aí acontece esse processo religioso da conversão, e aí de repente esses programas que gostam, digamos assim, de cercar a pessoa: você se arrepende? E aquelas que verdadeiramente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo: me arrependo, não faria de novo, estava cego, estava cega, eu abro mão. E você pensa: não me arrependo de nada. Teve novo nascimento aí? Arrependimento do pecado, mudança de comportamento. Se não estamos percebendo a diferença, ou se não estão percebendo a diferença em você, em mim, em nós, é necessário repensarmos nossa experiência e caminhada com Deus. Não estou falando de ser melhor, muito pelo contrário. Paulo falou assim: pecadores do qual eu sou o principal, eu sou o pior deles, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aí está o grande poder. Pecador sim, mas lavado, remido. Então, naturalmente, quem passou pelo processo do novo nascimento sabe dizer como era antes e como é agora. Aí eu te pergunto, você sabe dizer como que era antes? Se eu não souber dizer como era antes, como é agora, e se tem alguma diferença no meu interior, porque quem passou pelo processo de nascimento sabe muito bem dizer, com calma, sem buscar. Me lembro da minha pessoa, vou citar o pior deles, tá? Vou citar eu. Me lembro, sabe aquele carinha aqui que não bebia, que não fumava, que tinha aquela imagem assim do carinha: eu ir para a igreja é para quem está com sexo fora do casamento, quem está prostituindo, quem está matando, quem está roubando. Eu não faço nada disso, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Mas um dia eu li nas escrituras aqui: a sua justiça, Palmeirinho, é como trapos de imundície. Você está tão separado de Deus, como alguém que está matando, como alguém que está cometendo delitos aos olhos da sociedade muito grandes. E aí foi que o Espírito começou a trabalhar no meu coração. À medida que eu ia lendo os textos,
errais não conhecendo as Escrituras, meu povo é destruído porque falta conhecimento. Quem não nascer de novo, é o Espírito trabalhando a palavra no coração do homem pecador. Quantas pessoas estão assim, que se acham boas, eu sou todo perfeito. Por isso, eu me lembro que onde eu não estava tão fora do contexto, assim, digamos, de muitos religiosos. Mas se eu tivesse onde eu estava, não podia ser lá instrumento. Se não houvesse uma transformação, e dentro do meu coração fica muito nítido o antes e o depois. Por exemplo, você lembra exatamente o dia que você converteu, que você teve uma experiência com Deus? Quem lembra aqui? Vamos, gente, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Sabe, eu não fui desse assim que alguém fez o apelo, eu fui lá na frente, repita essa oração comigo. Eu estava dentro de um açougue meu assim, entre aspas, eu e meu primo juntamos. O cara chegava lá pedindo carne picanha, eu dava coxa de frango, não entendia nada de carne, sabe que eu não entendia nada? Mas Deus juntou, eu e esse primo, eu comecei a ler um livro, e nesse livro tinha muitos versículos, é um livro sobre batalha espiritual, até um pouco exagerado algumas coisas, mas assim, eu acho que eu li aquele livro mais para ler os versículos da Bíblia, que tinha vários versículos, né? E eu de repente não tinha tanta intimidade com a Bíblia. Eu estava dentro do açougue, me lembro, dá uma cadeira aí, Moisés, por favor. Eu estava dentro do açougue, dá aí, por favor. Eu lembro que eu estava lendo o livro, obrigado. Estava lendo o livro lá assim, né? Estou lendo o livro, lendo o versículo. Sabe aquele negócio da experiência meio mística, assim, religiosa? Uai. Eu cheguei na casa, mãe, você sabia que a Bíblia fala assim? Aí eu botei um colega meu, deixa eu te falar, você sabia que a Bíblia está falando assim? Aí o cara chegou para mim, ô Benito, você converteu? É isso que é converter? E aí, eu comecei a sair atrás, de algumas pessoas que no meu coração eu entendi, poxa, eu desentendi com aquela pessoa. Eu falei, tinha 2 anos que eu vi a pessoa, eu falei, eu queria te pedir perdão. Perdão por quê? Não, porque aquele dia, cara, eu falei isso. Eu nem lembrava disso mais, então beleza e tal. Porque Deus começou a querer limpar, começou a limpar dentro do meu interior. Eu ia na igreja, os primeiros contatos com a igreja protestante, evangélica, estava no louvor, chorava. E a Bíblia fala, né, que o Senhor habita nos louvores. Eu tinha muito nova, né, que não cair lá endemoniado, tem medo desse negócio, dessa vergonha. Mas eu creio assim que Deus no louvor, porque muita gente tem norte, tem medo, não. Deus ele não precisa cair, não. Tem muita gente que cai, nunca se liberta, tem gente que nunca caiu, Deus liberta. Não necessariamente todo mundo que converter tem que cair, não tem nada disso. Eu lembro de descer para o banheiro assim, chorando, e o pastor Guilherme, na época não era o pastor, está acontecendo alguma coisa? Eu olhava para ele assim, pode estar acontecendo com eles, que não consegue chorar num momento desse aqui, de quebrantamento. Porque Deus estava limpando, tirando as feridas, transformando. Então, cada um sabe exatamente aquele dia, Deus tocou, e aquilo que eu achava normal não é mais. Mas nós não somos melhores que ninguém, amém? Então, quem passou sabe muito bem dizer, porque tem mudanças. Se não tem mudanças, alguma coisa, eu preciso ser sincero. Você já sentiu, ou já se sentiu, como se não tivesse nascido de novo? E isto o perturba? Que estava apenas se sentindo convencido e não convertido? Porque isso pode acontecer. Nós vivemos essa era neste século. Lembra que eu citei aqui? Eu não estou envolvido em sexo fora do casamento. Hoje é muito triste. Que hoje tem muita coisa que é o contrário. O cara está dentro da igreja, faz parte às vezes de algumas coisas da igreja, e isso tende a ser normal na vida do fulano, da fulana. E há uma luta para a pessoa tentar tornar esse comportamento pecaminoso, fora do padrão bíblico, normal. E quer caminhar. Ela quer se convencer. E ela quer achar parâmetro bíblico que não a condene, que não que a Bíblia vai condenar, mas para trazer arrependimento, para trazer perdão, para trazer alívio. E quantas pessoas a gente percebe carregando o fardo? Lembra lá do peregrino, o filme, né? Ele carrega aquele fardo, até que um dia ele tem um encontro com a graça de Deus, e o fardo do pecado é arrancado. Por exemplo, quem nasceu de novo peca? O que vocês acham? Nossa, tem pecador aqui.
Quem nasceu de novo peca. Mas tem o detalhe: ele não tem prazer no pecado. Quando ele percebe que ele deslizou, que ele tropeçou por causa da falha humana, ele busca o Senhor. Ele busca em arrependimento. Ele não aceita aquilo. Quem nasceu de novo peca, mas não tem prazer no pecado. Ele se arrepende, ele busca arrependimento, ele confessa, ele deixa. Outra coisa, ele não foge do discipulado. O que rouba, a Bíblia diz, não rouba mais. O que mente, não mente mais. O que prostitui, não se prostitua mais. Nem muitas pessoas têm conceito errado de prostituição. Eu já citei isso aqui outras vezes. Há muito tempo atrás eu pensava que prostituição é só ir lá na Gaicurus, aquelas redondezas ali, e dar o dinheiro à mulher. Meu irmão, prostituição é todo o sexo fora do casamento. Eu acho interessante que Jesus está falando com Nicodemos. Ele fala assim: não te admires de eu dizer que é necessário nascer de novo. O cara era doutor da lei, ensinava a lei, mas a essência estava distante. As escrituras se referem ao novo nascimento com persistência. No espaço aí de 4 versículos, Jesus declara pelo menos 3 vezes a importância do novo nascimento para alguém, para que alguém seja salvo. Lá em João 3,3 e também lá 5,7. Versículo 5 e também versículo 7. O novo nascimento é muito mais importante do que caminhar até o pastor e apertar a mão. Sabe aquele negócio? Levanta a mão, eu aceito Jesus. É muito mais do que isso. Toda pessoa que passa pelo novo nascimento, como eu disse, sabe dizer como era antes e como é agora. Desculpa, como era depois, como era antes e como é depois. E aí vem a pergunta, para a gente ir rumando aqui para o final: quem pode ser salvo? Quem pode passar pelo novo nascimento? Quando os discípulos perguntou a Cristo, sabe o que Jesus respondeu? Teve essa pergunta para Jesus: quem pode ser salvo? Alguém lembra o que Jesus respondeu? Alguém lembra? Ele respondeu: isso é impossível. É impossível. Vamos ver lá Mateus 19. Pessoal, não posso estar falando heresia, eu nunca lembrei disso. Jesus não falou que isso é impossível. Vamos ler lá. Mas vamos ler o que está complementando, né? 19, 25. Se você não abriu a sua atenção, quando os discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Fixando neles os olhos, Jesus respondeu: isso é o quê? Impossível. Opa, então ninguém pode ser salvo? Mas o que diz a continuidade? Isso é impossível para quem? Impossível para os homens. Isso é impossível para os homens. Mas aí qualquer coisa, vírgula, mas para Deus o quê? Tudo é possível. É interessante, né? Como que a gente gosta de usar esse versículo aqui para outras coisas, né? Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Cuidado. Porque o texto aqui está num diálogo sobre salvação, tá? Tudo é possível, tudo é possível. Inclusive, não acontecer aquilo que eu tanto quero, porque Deus é possível, Deus é Deus do impossível. Até gravou a música, né? Mas Ele é Deus do impossível mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas salvação não é por mérito do homem, como falam por aí, né? Você fazer o bem, você ser um cara legal, ser um cara que não bebe, que não fuma, que não mata, que não rouba, que não estupra, que não faz isso, que não faz aquilo, que não fala mal do vizinho, que não fala mal do patrão, que não fala mal da irmã da igreja, ou do tio, do pai da igreja, porque só tem irmão na igreja. Mas é impossível. Então, quem pode ser salvo?
Todo aquele que entende que só Deus pode. Todo aquele que entende que só Deus pode. Não é religião X, não é o padre X, não é o pastor X, não é nenhuma religião X ou qualquer A a Z. Somente Ele pode. E deixa eu te falar uma coisa. Por que nós estamos aqui? Você pode entender que Ele te alcançou? Você pode entender que Ele te escolheu? Nós podemos ter essa consciência e esse entendimento? Podemos? Podemos? Olha, se nós podemos entender, nossa caminhada precisa ser diferente. Não estou falando que a nossa caminhada não está boa, ou então que nós precisamos continuar com essa consciência e com essa caminhada. Eu não estou querendo dizer aqui que tudo que nós estamos fazendo está sempre ineficiente, não é isso. Graças a Deus que nós estamos aqui. E hoje o intuito dessa mensagem é que nós entendamos, e como a gente diz aí no nosso linguajar evangelical, tomamos posse do que a Bíblia diz sobre nós. Que Ele nos escolheu, que Ele nos redimiu, que Ele nos regenerou, que nós fomos, pela graça dEle, nascidos de novo. Nascidos de novo. Nós não nascemos apenas da carne, não do João e Maria, né? Não estou falando lá do filme, porque meus pais chamam João e Maria mesmo, tá? Ou dos seus pais, não é só da carne, mas é da água e do Espírito. Olha, meu irmão, quando nós temos esse entendimento, que pela graça dEle, Ele nos levou ao novo nascimento, nossos olhos mudam. Como eu disse, podemos estar na igreja, envolvidos nas coisas da igreja, e correndo o risco talvez não ter sido nascido de novo, por causa do caminhar. Podemos ir à frente e repetir a oração de confissão. Isso pode acontecer. Quem teve a experiência do novo nascimento sabe dizer como era antes, como é agora. Por isso eu gostaria que a gente tirasse esse tempo para a gente orar. Gostaria que você fechasse seus olhos, você refletisse esse privilégio. A Bíblia diz que Ele me escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes dele dizer haja, a Bíblia fala que Ele já te escolheu, e que foi Ele que nos levou ao novo nascimento, foi Ele que nos redimiu, foi Ele que nos justificou. Então, irmão, não é o julgamento do irmão, não é o julgamento do pastor, não é o julgamento da igreja, mas quando Jesus estava com aquela mulher, no ato do pecado, Ele falou: vai, não peques mais. Se tem um novo nascimento, se temos a experiência do novo nascimento, o comportamento de pecado, o comportamento condizente com o pensamento mundano, que não tem temor e respaldo, submissão às Escrituras, não tem espaço. Podemos falhar, como eu comentei, mas nós somos gratos, Senhor nosso Deus, porque o Senhor é aquele que nos redimiu. O Senhor é aquele que, como Nicodemos, também tinha dúvidas. O Senhor mostrou: é impossível, mas aquele que nasceu da água do Espírito, ele verá e entrará no reino de Deus. Aleluia! Ele é nova criatura. Ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deixou para trás o pecado, a acusação, muitas vezes a própria acusação. Quantas pessoas não conseguem caminhar porque elas mesmas se acusam? Deixa na cruz. Se tem arrependimento, se tem mudança, Ele tira o fardo do pecado, Ele tira a mágoa, Ele lava pela palavra, como diz, a palavra não mudou, o Espírito Santo não mudou, o poder regenerador de Deus não mudou. E porque muitos cristãos têm caminhado com o fardo do pecado, com o fardo de não ser livre, é tomando posse daquilo que a Escritura diz a nosso respeito. Ele nos escolheu nele e nos deu a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ter se Ele mesmo não nos alcançar. Que a tua misericórdia